Muito bem. Vamos para aula número 4, módulo 2. Aula número 4, módulo 1. Módulo 1, né? Disciplina 3. Olha aí. Mais uma disciplina, a gente vai encerrar o primeiro módulo. Que benção. Então, vamos lá. Disciplina 3, módulo 1, aula 4 hoje. Nós vamos falar sobre o dilúvio. Você está notando que eu estou fazendo? Geralmente, a matéria chamada Antigo Testamento, as pessoas, assim, algumas instituições, algumas escolas, eles ficam presos à data dos livros, o autor, o assunto, o contexto da época. Mas veja, eu fiz uma coisa diferente dessa vez. Eu deixei um capítulo chamado capítulo remissivo da matéria. No finalzinho, nós vamos estudar o nome do livro, o autor do livro, o assunto e a data. Então, são 4 coisas. E eu me preparei por elencar alguns assuntos concernentes ao Antigo Testamento que tem que estar em pauta. A gente não pode ignorar. Se está na Bíblia, vai estar. Inclusive, vai ter uma aula nossa aqui sobre os Enaquins, uma aula só sobre os gigantes, sobre os Enaquins. Então, quer dizer, é um material muito bom, didático e muito útil. Vamos ao dilúvio, então? Vamos explorar um pouquinho a questão do dilúvio. Eu já estive na Turquia, lá perto do Monte Ararat, onde a arca repousou no seu descanso, né? Vocês estão vendo a tela? Me dá um sinal, tudo bem? Consegue ver a tela aí? Tá certo? Consegue. Ok, pronto. Vamos lá, então. Tá vendo essa foto aqui, ó? Eu estou lá em Anabateia. Isso aqui é Jordânia. Lembra do Indiana Jones? Aqui é o Indiana Gomes. Tem o Indiana Jones, né? Que é o Harrison Ford. E aqui é o Indiana Gomes. Eu estou lá nesse local, onde foi esse filme aí, A Última Cruzada, aparece dele. Vamos ao dilúvio. Você sabe que o dilúvio foi um tsunami, né? Foi uma das maiores tsunamis que o mundo conheceu. Muito bem. O dilúvio, né, que é um fenômeno. Nos capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, a Bíblia trata do episódio do dilúvio. Deus se vê no justo direito de dar uma nova chance à humanidade e reiniciá-la, pois a maldade, o pecado e a promiscuidade estavam fora dos limites. Antes que falem do genocídio, o Senhor deu oportunidade de salvação a todos, pois Noé pregou antes do dilúvio acontecer. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 6, 3 e 2 Pedro 2, 5. Uma coisa que eu queria elucidar para vocês, porque nem sempre eu paro para ler a Bíblia, para manusear a Bíblia. Porque a Bíblia você tem em casa todo o tempo na igreja. E se eu ficar aqui lendo o texto bíblico com você, a não ser que seja uma matéria de ampla refutação, que seria a disciplina chamada apologia ou apologética. Não é o caso. Então, eu deixo a referência para você, você pode conferir com a Bíblia aí. Se tiver alguma coisa errada, você me reporta, a gente corrige, mas a gente não vai perder tempo aqui lendo o texto que você pode ler em casa. Vamos pegar o conteúdo da matéria que é melhor. A outra coisa, eu não estou usando o quadro hoje e nem vou usar as próximas semanas, que eu vou estar em viagem. Então, não tem como carregar o quadro comigo, né? E eu estou num local em que não dá para usar quadro. Então, me perdoe, a gente volta em novembro com um quadro. Eu amo ir lá ao quadro, eu amo. O quadro e eu temos uma grande amizade. Na narrativa sobre o dilúvio, sobre um dilúvio encontrado em Gênesis, a Bíblia hebraica, Deus decide inundar a terra por causa da profundidade do estado pecaminoso da humanidade. O justo, aquele que segue as diretrizes divinas, Noé recebe instruções. O justo Noé recebe instruções para construir uma arca. Quando a arca é concluída, Noé e sua família e representantes de todos os animais da terra são chamados para embarcar. Quando o dilúvio destrutivo começa, toda a vida do lado de fora da arca perece. Após as águas baixarem, todos aqueles a bordo desembarcam e têm a promessa de Deus de que ele nunca vai julgar a terra com o dilúvio novamente.
Ele mostra um arco nas nuvens como um sinal desta promessa. Para a academia científica, o dilúvio geral foi um mito, porque eles se respaldam nos escritos antigos. E desta forma, o trata como uma narrativa. Na verdade, tal narrativa refere-se à grande inundação. Os mitólogos acreditam que várias divindades destruíram o mundo em um ato de retribuição à maldade. Isso tudo sob premissa do poder de limpeza da água para o renascimento, uma espécie de batismo para um novo viver. Olha que interessante, ninguém nega o dilúvio, tá? Ninguém nega o dilúvio, ninguém nega. Mas a academia científica, só para querer para contrariar, eles negam que tenha havido um dilúvio geral. Eles identificam presença de muita água em algumas partes do mundo, mas a Bíblia diz que foi geral, mas a academia não acredita. Eles têm os seus argumentos, que não são argumentos bíblicos, né? Tá aí por quê? Mas foi geral. Eu achei interessante essa ideia de Deus jogar água no mundo inteiro de novo, né? Para começar tudo de novo. Preste bem atenção. Quando Deus criou o mundo, nós estudamos a primeira aula desse bloco, dessa disciplina, e ele emergiu tudo da água, não é isso? Agora vem o dilúvio. De novo, ele cobre tudo com água e emerge tudo da água. Sempre que vai haver um começo, Deus tira algo da água, né? Olha aí, o batismo não é assim também? Quando você mergulha no batismo, você levanta para a nova vida. Parece que Deus estava batizando o mundo, né? Rebatizando o mundo para sempre haver um recomeço. É interessante esse ponto aí. Não chega a ser uma doutrina, mas é legal a gente pensar isso aí. Em várias partes do mundo, além da Bíblia, o evento é citado em outras culturas. Algumas histórias de inundações nos escritos da Mesopotâmia, e nessa sequência vemos livros dos hindus chamados Puranas. Já na Grécia, Deucalião, até os povos quirrés e maias, que viveram na Mesoamérica, no caso seria aqui, perto do Brasil, né? Aqui, México, Guatemala, América Central para baixo aqui, e os povos com os chíbicas, canares, as Américas apontam para eventos de inundação. Veja aqui que vai aos Estados Unidos, pode trafegar no Grand Canyon, né? Que é uma grande amostra que houve uma inundação. O fenômeno da Bíblia possui um respaldo decisivo, onde Deus fala da decisão de retornar para o estado de limpeza, o que seria perto do primeiro momento da natureza. Há também relatos contemporâneos do dilúvio, e que foi escrito antes de Moisés escreveu o Gênesis, que é o caso do épico Gilgamesh. Ainda há registros de outros, como exemplo, Atrahasis, os contos de Matsva, o Avatar do deus Vishnu, puxando o barco de Mano, etc. Para a Bíblia, o dilúvio foi global e impactante, com eventos que mudaram posições registradas pela geologia, paleontologia, inclusive. Então, veja bem, o que vai acontecer, o que eu não posso esconder de vocês como professor. A academia registra algumas peças arqueológicas que falam a respeito do dilúvio. Interessante isso. E são civilizações que moravam ali naquela região da Mesopotâmia, onde fica ali hoje o Iraque, o Irã, o Kuwait. Ali era a Mesopotâmia. Ali nasceu Abraão, naquela região ali. Ali nasce, né, o berço da humanidade. Então, essas civilizações, que depois Abraão, que é um deles, se torna hebreu, através de Abraão, veio depois Moisés, que trouxe a Bíblia. Mas temos que ver, gente, que antes de Moisés escrever a Bíblia, 2000 anos antes de Moisés, então já houvera acontecido essas situações. E como isso aconteceu, e os descendentes de Moisés proliferaram várias nações, você vê que o pessoal de Cam ficou com a parte da África, o pessoal de Jefté ficou com a parte da Europa, e o pessoal do Sem ficou com a parte da Ásia. Sabia que Israel é semita, né? Porque vem de Sem. Os chineses são semitas. Interessante, né? Os chineses é semita também. Os primeiros egípcios eram semitas. Como é que José chega lá falando com eles normal? Eram semitas. Então, assim, essas civilizações,
elas tiveram a oportunidade de conhecer esses fatos. E eles relataram das suas formas. Cada um assumiu um conto, uma forma, um jeito, né? E se intitulou. É o caso do Gilgamesh. Nós vamos ter, depois desse período, vários escritos, como os episódios lá, as epopeias de Homero, né? Tantos outros gregos que depois escreveram. Ou seja, a Bíblia está permeada de civilizações que passaram pelo mesmo evento. Só que a gente tem um diferencial. Daqui a pouco a gente vai ver esse diferencial. Vamos voltar aqui para a gente discorrer. Ok. O dilúvio versus a comunidade científica. Esse tópico é muito importante agora na nossa aula. Os cientistas chamam de criacionismo uma espécie de pseudociência em atestar para um dilúvio global. Quer dizer, eles dizem que nós, criacionistas, somos uma pseudociência que atestamos para um dilúvio global, porque eles não creem no global. A comunidade científica não entende assim. É interessante as narrações, o caso dos sumerianos, que, seguindo o que está escrito no épico de Ziusudra, esses nomes aí são nomes ligados à Mesopotâmia, né? Um ser divino aconselhou para destruir a humanidade, o que fizesse uma embarcação que quem quisesse escapar podia ir. Então, veja bem, a partir de agora, no nosso estudo, a gente vai ter dois caminhos para ver. O caminho da ciência, que é a paleontologia, a arqueologia, a antropologia, eles vão identificar evidências na natureza de que houve uma grande inundação. Mas, por outro lado, temos a vertente da mitologia daquele povo. Dentro da mitologia, eu tenho duas coisas. Eu tenho a crença e tenho o escrito. O escrito, muitas vezes, são atas de momentos oculares, que eles viram e anotaram. Mito não. Mito é imaginação, chega perto do real, mas nem sempre é real. Então, a gente vai entender a partir dessas duas vertentes aí, ok? E, claro, sempre com a Bíblia de um lado. Na versão de Atrahasis, né, que é daquela época também, escritores lá que registravam as coisas, o dilúvio é uma inundação pluvial. Tem uma cópia de 700 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, que Gilgamesh narra a história de um homem chamado Utnapishtim, que foi salvo com a sua família e amigos de uma grande inundação com um navio que construíram. Quem é esse cara que ele está falando aqui? Ó? Esse Utnapishtim. Quem que é? É Noé. É porque na linguagem mesopotâmica daquele país, naquela região do Gilgamesh, Utnapishtim significa o homem que fala da chuva, o homem chuveiro, o homem que chove. É isso que ele colocou. Porque o Noé saiu pregando, Noé pregava. Em Timeu de Platão, que seria uma obra de Platão, Timeu diz que por causa da corrida de bronze, pelo bronze, os seres humanos vinham fazendo guerras constantemente, o que deixou Zeus irritado e fez com que ele decidisse punir a humanidade com uma inundação. Lembrando que a época do dilúvio ela vai remontar ao período do bronze, depois vem o período do cobre e depois o período do ferro, né? Então começa com o bronze. Muito bem. Olha só que ele fala aqui, um tal de Zeus irritado, isso é grego, né? Punir a humanidade. Prometeu, o Titã, sabia disso e contou o segredo para Deucalião. Seria aí, ó, nesse caso, Deucalião é o Noé, que é Utnapishtim dos mesopotâmicos lá. Agora é o grego, ó, aconselhando a construir uma arca para ficar salvo. Depois de 9 dias, 9 noites e dias, a água começou a recuar e a arca desembarcou no Monte Parnaso. A comunidade científica agora. Bom, até agora eu dei uma pincelada sobre a comunidade mitológica, né? A questão dos povos daquela época. Então, é tudo mitologia, tudo imaginação. Claro que sempre tem ali um fundo de verdade. Quer ver uma coisa? Os meus tios, o tio Abelardo e o tio Aloísio, eles foram fazendeiros em Alagoas. Meu pai veio pequeno, meu pai é alagoano, veio pequeno para São Paulo. Lá ele se criou e depois de adulto ele voltou para conhecer a sua terra, né? Quer dizer, já conhecia, mas só para relembrar. Os meus tios Abelardo e o tio Aloísio possuíam fazendas de cana-de-açúcar. Eles faziam canas, plantavam canas
para abastecer as usinas de, acho que era Ubitinga, uma coisa assim. E ali, você sabe. E eu fui criado nesse ambiente. Tanto é que eu fiz aquelas músicas louvor rural de acordo com isso. E eu me lembro, gente, que naquela época tinha uma lenda chamada o fogo corredor, que um período da noite ia passar um fogo lá no meio da mata, e quem olhasse para o fogo levava. A gente ficava com medo daquele fogo corredor. Tinha um tal também de... mas são várias lendas. No Nordeste, a gente aí vinha muitas lendas. O pessoal tem a famosa lenda da Galega da Cadiza, que se dá risada, mas é uma lenda aí, da Fazenda Cururu. O que é a Fazenda Cururu? É Caruaru, essa região aí. Veja bem, nessa região também aí teve aquele evento, né, histórico do Lampião. E quantas histórias se contam do Lampião? Quantas piadas que são, algumas são verdadeiras, outras são piadas mesmo. E o que eu quero falar com isso? A mitologia, ela cria uma imaginação de coisas que se aproximam de fatos reais, mas nem sempre é tudo aquilo que falam, não é? Muito bem. O folclore brasileiro tem disso. O Saci Pererê, de uma perna só. Olha, aí não tem ideia para você listar. Isso que existiu nessa época aí. Aí nós temos a ciência, que vem apontando evidências, e temos a mitologia. A mitologia nos faz entender que Moisés estava certo. Moisés não escreveu mitologia. Moisés escreveu historicidade. Não há mito em Moisés. Há fatos, porque Deus revela para ele essas coisas. Depois eu vou explicar melhor qual que era o teor de Moisés. Tá bom? Para o cientista fica difícil entender o dilúvio universal, pois tanto a geologia e a paleontologia, elas ainda buscam evidências, tentando esconder os mistérios de Deus. Eles se apoiam em hipóteses. Um dia que houve um aumento do nível do mar após a era glacial, a outra diz que um tal meteoro colidiu com um planeta no Pacífico, provocando a inundação tsunâmica. Isso aconteceu em 3.000 anos ou 2.800 anos de Cristo. O problema é que, na época, não tinha um satélite para registrar mundialmente o evento. Porém, a comunidade científica precisa explicar evidências técnicas, como, por exemplo, pesquisas arqueológicas em Tel Fará, no Iraque, onde mostra possíveis inundações. Muitas cidades sumerianas possuem camadas sedimentais fluviais e elas datam de 2.900 a.C. Ainda outros lugares da mesma região mostram marcas de uma grande inundação, tipo em Ur, em Kis, Uruk, Lagash e Nínive. Além de tudo isso, uma historiadora americana, Adrienne Mayor, trouxe uma observação de que o respaldo ao dilúvio foi elencado por descobertas datadas da antiguidade, como, por exemplo, conchas e fósseis de peixes em zonas do interior das montanhas. Então, como é que a ciência explica isso aí agora? Eles acharam fósseis de peixes nas montanhas. Tem peixe voador, né? Mas para voar para a montanha ser muito difícil, né? Então, eles encontraram peixe lá em cima, encontraram conchas lá em cima, em montanhas. Mas como isso aconteceu? Só pode ter sido uma grande inundação. O cara pode levar um peixe até uma montanha, tem que ser muito grande. É isso que cala a ciência. Eles ficam meio que aturdidos com esse tipo de informação, porque são informações reais, né? Então, vamos lá. E outras civilizações também. Vamos entender aqui outras civilizações. Os antigos gregos, egípcios e romanos documentaram a descoberta de tais restos nesses locais, sem contar a crença de que a Terra tinha sido coberta por água em várias ocasiões. Uma das hipóteses mais recentes e bastante controversas de inundação ao longo do prazo é a hipótese do dilúvio do Mar Negro, que defende um diluviamento catastrófico do Mar Mediterrâneo para o Mar Negro, cerca de 5.600 anos antes de Cristo. Eles falam isso, gente, porque o que leva a aparecer em geografia é que o mundo foi, de certa forma, afastado uma parte da outra. Preste bem atenção. Portugal, ali, o sul de Portugal, Algarve, o Estreito de Gibraltar,
cabe dentro do Golfo do México. Já percebeu isso? Você percebeu que o Nordeste brasileiro cortado, ele encaixa direitinho na frente da África? Já percebeu? É muito interessante isso. Você vê, e outra coisa, eu já estive no mar Pacífico, eu já pisei no mar Mediterrâneo, eu já pisei no Atlântico dos dois lados, né? E no Índico também. A vegetação da praia do Nordeste e do sul da costa brasileira, ela é idêntica à vegetação que está na África, no comecinho ali. Outra coisa interessante, pessoal, você sabia que toda ilha no mundo possui coco? Toda ilha que tem no mundo, ela possui coco. Mesmo as ilhas que foram desprendidas depois desta era que houve esse afastamento de terra, pelo dilúvio, eu creio, tem coco. Por que as ilhas têm coco? É interessante isso, né? Veja bem, o coco, você pode sobreviver 2 anos tomando água de coco e comendo aquela carninha. A carninha do coco, ela é como proteína. E a água do coco, ela é hidratante e ela repõe os sais minerais e o seu sistema líquido. Ou seja, Deus sabia que um dia o homem ia se perder. Deus sabia que um dia o homem ia naufragar. Então, ele já colocou coco em todas as ilhas para que o homem tivesse tempo hábil de chamar a atenção de alguém, de se salvar, de conseguir um salvamento. Ele teria 2, 3 anos para viver só bebendo água de coco e comendo carne de coco. Olha que coisa interessante. A mesma coisa os animais, eles têm um espelho, chamado espelho, é uma enzima nos seus olhos. Quando bate um farol, uma luz, a luz do olho do animal brilha. Quando o animal vê a luz dói, então ele corre para escapar da dor. Deus sabia que um dia nós teremos carros e podíamos bater nos animais. Então ele criou isso para você, quando bate a luz, acende, você bleca o carro, não bate, e ele pode correr. É muito interessante. Aí chega um maluco e fala que não teve dilúvio, que a Bíblia não tem nada a ver. Olha, é perder tempo ouvir esse tipo de gente. Mas está aí, essas coisas interessantes a respeito do dilúvio. Vamos voltar aqui para a gente terminar. Pode ter tido importantes repercussões na proto-história do Antigo Oriente Próximo e do Mediterrâneo Oriental, podendo até ter dado origem a mitos mesopotâmicos e realidades bíblicas do dilúvio universal. É bom lembrar que cerca de 5.600 anos de Cristo, o conhecimento do mundo era extremamente limitado, e por isso os povos que podem ter sido atingidos por esta catástrofe ambiental podem ter acreditado que as terras atingidas fossem totalidade do planeta. Esta hipótese tem sido objeto de considerável discussão. Deixa eu explicar aqui 2 coisas interessantes. As palavras Mediterrâneo, Mar Mediterrâneo, ou então Mesopotâmia. Mediterrâneo é médio terra, no meio da terra. O norte da África, ele se encaixava na França. Eu creio que com o evento do dilúvio, houve esse espaçamento, então o mar entrou. O Mediterrâneo é o mar intruso, é uma inundação. Por isso fica Mediterrâneo, entre as 2 terras, Mediterrâneo. Mesopotâmio é Mesopotâmio, entre 2 naturezas de rio. 2 naturezas de rios separados, entre 2. Há um outro fato importante que eu li aqui nessa lição, a gente tem que entender. Por exemplo, quando você fala assim, o Mar da Galileia. Se Deus quiser, dia 4, estou pisando no Mar da Galileia lá para dar aula. Não é o mar. A Galileia não é o mar. Eu acho que o Ipojuca é maior que... aí não passa o Ipojuca, né? O Ipojuca passa aí, não sei se passa o Ipojuca. Tem o rio... A Galileia... É isso? Não, não, né? O Ipojuca passa por aqui. Então, a Galileia não é o mar. A Galileia é um lago. É um lago de 22 quilômetros de largura. Não. 13 quilômetros de largura, 22 quilômetros de extensão. É um grande lago, não é um mar. Mas para quem morava ali e nunca viu o mar, dizia, olha o mar da Galileia. Não. Então, o povo daquela época via como se fosse o mundo inteiro. É aquela história do sapo na lagoa, o sapo na poça. O sapo na poça
O sapinho saiu e viu o mar. Falou, papai, tem uma poça aqui que é enorme, papai, a gente some. Menino, sai daí. Isso é ilusão. Volte para a poça. Então, naquela época, o pessoal achava que tudo aquilo era o mundo. Era uma bolha aquilo. Não era. O mundo era bem maior. Por isso, essas mitologias todas em torno dessas coisas aí. Vamos encerrar aqui. Tem uma parte aqui importante. A hipótese literal de um dilúvio mundial, como descrito em Gênesis, é incompatível com a compreensão moderna da história natural, especialmente a geologia e a paleontologia. Para quem quer crer na veracidade bíblica, foi global e físico. Isso pode cair na prova, hein? Nós cremos que o dilúvio foi físico e foi global, ele foi geral, eu creio nisso. Então, isso pode cair na prova, fica a dica aí. Uma parte importante, quando professores de faculdades e universidades trazerem a ideia de que, se outras civilizações já falavam, e então a Bíblia é falha, sendo Moisés um plágio, então faça a seguinte refutação, olha aí. A Bíblia traz 4 elementos da veracidade histórica. Primeiro, personagem. Moisés dá nomes às pessoas. Ele dá nome de pai, de filho, de avós, de netos. Está ali o nome da pessoa, né? Segundo, ele dá o local geográfico. Exatamente onde aconteceu. E a pessoa vai lá, a ciência tem evidência. Ele fala do evento. Ele não fala, por exemplo, em epopeias, poemas, sabe? Ele fala o evento. E ele fala a data, gente. Ele fala a data. E quando o pessoal coloca lá o Carbono 14, ele vai bater diretamente. Os contos, as epopeias, os poemas, falam em indícios, evidências, que ao invés de refutar a Bíblia, muito pelo contrário, corroboram para a exatidão da mesma. A Bíblia fala em Noé, mostra nomes, local, cuida do evento e data do acontecimento. Tudo isso é provado pelas próprias pesquisas acadêmicas. Gente, eu diria assim, a Bíblia é um show de bola, né? Essas epopeias, esse poema, tudo aí em cima sabe, de ilusão, de mitologia, de coisa que tenta falar do real, mas de uma forma mitológica. Moisés traz nome. Gente, como é que a pessoa senta e pega nomes de 1000 anos, assim, vai jogando pai, filho. E quando você vai na evidência histórica, o nome está lá, o local está lá, as evidências provam que estavam lá. Olha, gente, é muito interessante isso. Então, você pode combater esse professor de academia aí, de universidades, que ficam falando besteira aí, né? Você fala, ó, tem 4 elementos que Moisés traz que ninguém traz. E agora? Aí você quebra o cara pelo meio, entendeu? É por aí. Vamos encerrando aqui para a gente entender melhor. Vamos descer aqui embaixo para a última parte, né? Olha, essa foto que eu estou aí agora, gente, não é do dilúvio, não. Mas são os restos da muralha de Jericó. Como estamos falando do Antigo Testamento, Jericó foi a primeira cidade, né? Aliás, desculpa, a cidade mais antiga que já foi encontrada. Essa aí é uma parte dos muros de Jericó, né? Lembrando que o muro de Jericó não era um muro sozinho, não. Ele era um muro com 2 muros. No meio passava carroças. Eu estou apontando aí onde era o banheiro da Raabe. Se você tiver dúvida, vai lá pesquisar, tá certo? Ok. Vamos às curiosidades do dilúvio. Essa parte do dilúvio aí é interessante. A Bíblia não fala em arco-íris. Quem já ouviu falar, né, que Deus mandou o arco-íris? Pode levantar a mão, eu vou levantar a mão porque eu já ouvi falar. Que Deus mandou o arco-íris. Alguém já ouviu falar sobre isso aí? Por isso que agora no seminário a gente vai aprender uma lição muito bonita aqui agora sobre isso aí, ó. A Bíblia não fala em arco-íris. Nas Sagradas Escrituras não existe a palavra arco-íris, e sim arco. Íris era uma deusa da mitologia, filha de Electra, filha do oceano, e nada tem a ver com o texto bíblico. O texto bíblico que fala do arco da aliança é este, Gênesis 9:13. O meu arco tenho posto nas nuvens, o meu arco.
Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Para entender melhor sobre o assunto da herética frase arco-íris, dita por alguns cristãos, segue alguns dados importantes. Porém, olha só, as cores que aparecem, que hoje se chama de arco-íris, são propriedades químicas da natureza. Isto é fato. Este arco vem antes do nome. Quando alguém foi chamado de arco-íris, já existiu o arco. E o tal nome que deram foi para adorar a Deus, adorar esta Deus. Então, não fale mais arco-íris. Quando você fala arco-íris, você fala o arco da deusa Íris, né? Foi o arco de Deus. O arco de Deus. Tudo bem que é colorido, né? A gente sabe, ninguém é cego, está vendo lá? Mas a expressão é de adoração a deusa Íris. Olha o Matusalém. Você não tem ideia do Matusalém, morreu afogado, gente. A Bíblia também deixa claro o fato de Matusalém não ter participado do evento diluviano. Seguindo a cronologia crescente, a morte de Matusalém e o dilúvio acontece no ano 1656. Gênesis 2, 25, 27 e 7, 6. De duas uma, ou ele estava longe ou não sabia. Um homem que viveu tanto, só um dilúvio para terminar com ele, né? Só um dilúvio. Então ele morreu afogado. Do que morreu Matusalém? Morreu afogado. O bichinho nadou, não conseguiu, mas também quase 1000 anos de idade, só um dilúvio para matar um homem desse, né? Misericórdia. Outra curiosidade aí, para a gente terminar. E os 120 anos? O período tão perguntado pelas pessoas se dá na leitura de dois textos importantes das Escrituras. Segundo Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio de Noé sobre o mundo dos ímpios. Neste texto, observamos que Noé é chamado de pregoeiro da justiça, porque ele pregava que Deus, o juízo viria e a justiça seria aplicada com base na iniquidade deles. Pedro se refere a Noé e o seu tempo, enquanto voltamos para Gênesis 6,3, vemos a decisão de Deus de falar: seu tempo do homem será 120 anos. Na verdade, Noé anunciou a salvação 120 anos. Então está respondida a pergunta. Noé pregou 120 anos. Durou 120 anos para construir. Por isso que ele pregou esse período todo. Deus se referia aos 120 anos do dilúvio. 120 anos dali para o dilúvio começar. Depois do dilúvio, várias pessoas na Bíblia viveram mais de 120 anos. O porquê não viver mais agora, então, são outros fatores ligados à miscigenação, alimentações, mutações, anatomias e outros. Então, aí, ó, 3 coisas interessantes sobre o dilúvio, né? Essa questão do arco-íris, que não é arco-íris, é o arco. O arco-íris aí, a Íris era uma deusa grega, Tá vendo? egípcia, né? E eles adoravam, dando tributos a ela, né? Essa questão do arco. Depois nós temos a questão aí dos 120 anos da pregação de Noé, que de quando ele começou a pregar até acontecer o dilúvio foi 120 anos. Não que o homem viveria só 120 anos. Hoje, a gente vive mais, porque são vários fatores. Um dos maiores é a miscigenação. A combinação de raça reduziu muito a vida humana. Também a alimentação, forma de vida. Eu conheci, na época que eu fui na França, primeira vez, em 94, 94. Eu conheci a mulher na época, a mais velha do mundo. Ela viveu 119 anos, imagina. Quando ela virou velocímetro, ela já estava jovem, tinha já passado a adolescência, né? E o repórter francês perguntou para ela qual era o segredo dela viver tantos anos assim. Ela falou: eu tenho 3 segredos. Eu, na hora, peguei a caneta, né? A mulher viveu 120 anos, quase igual Noé. Ela falou: são 3 segredos para viver muito. Ela estava bem lúcida. Primeiro segredo pensa em Deus. Se você pensar em Deus, você vive muito.
Agora, se você pensar no vizinho, na vizinha, no cunhado, na cunhada, na sogra, no sogro, na mulher, no governo, na moeda, na inflação, você vai envelhecer rápido por causa do seu sistema nervoso. Então, só pensa em Deus. Segundo segredo, beba muita água. Quem bebe muita água cura as doenças. A água cura a doença. A água, olha, que coisa linda, hein? Isso foi em 94 que eu vi isso, né? E durma muito. Ela falou, dos 120 anos, 40 anos eu passei dormindo. Então, o sono é reparador, o sono é a mecânica do corpo. Rapaz, que coisa interessante. Depois, ela morreu, sabe do quê? De nada. O corpo dela parou de funcionar. Eu lembro que eu acompanhei a reportagem, o médico falou assim, olha, o corpo dela parou. Os órgãos dela não tem uma doença. A mulher não teve doença nenhuma. Simplesmente ela suspirou e parou de funcionar. Acabou, foi embora. Que interessante isso. Um outro ponto, antes de eu abrir para o fórum aí com vocês, é só explicar o que é a paleontologia. A paleontologia é a ciência que estuda os seres viventes de uma época remota. Hoje nós temos a antropologia, né, que é muito bem atual. Mas a paleontologia estuda os seres que viveram numa época remota, né, na época passada, e que remonta ao que estamos discutindo aqui. Ok? Muito bem. Vamos abrir para o fórum aí, quem quiser fazer alguma pergunta e quem quiser também participar com uma frase, alguma coisa, pode se manifestar aí. Glória a Deus. Amém? Aberto o grupo também. No grupo, né? Deixa eu ir aqui no grupo. Pode ficar cá. Oi, professor, eu tenho uma pergunta. Sobre a questão do dilúvio, foi por causa da maldade humana. No capítulo 6 de Gênesis, ele vai falar sobre, assim, é um assunto bem polêmico, mas eu acho interessante, sobre a questão dos filhos dos homens se misturarem com os filhos de Deus, que tem a questão dos gigantes dos Néfilis. E com isso vai ter o dilúvio e Deus vai destruir. O que são eles, realmente, o que são esses nefs, essa mistura desses gigantes, e como é que eles estão ligados à questão do dilúvio na época de Noé? Ô, Kennedy, essa pergunta eu vou pular porque vai ter uma aula só sobre isso aí. Você está falando dos Enaquins e dos gigantes e os filhos de Deus que casaram com as filhas dos homens e tal. Nós vamos ter uma aula, se eu não me engano, é a aula... Está nessa apostila que eu mandei agora. Depois a gente identifica aí, mas é lá na frente um pouquinho. A gente vai falar sobre isso aí. Então, eu peço vênia para você, para guardar essa pergunta para essa aula, pode ser? Pode sim. Porque se eu for respondê-la, eu vou responder academicamente, vou gastar muito tempo. Mas vai ter uma aula só sobre isso aí. Mas eu agradeço, a pergunta é... Por isso que a aula foi escrita, porque a pergunta é muito relevante. Não podia passar pela Bíblia sem estudar esses pontos aí, tá bom? Obrigado. Mas... Tudo bem? Todo mundo entendeu? Pegar uma pergunta aí no grupo. Ah, no grupo? Vamos lá. Ah, que eu estou na organização, desculpa. É no grupo, né? Pronto. Vamos para a aula. É essa? Não. Vai chegar ainda, vai chegar a pergunta. Tem que abrir o grupo. Eu já abri, já. Já abriu? Boa. Ele ainda está fazendo a pergunta. Vai chegar aí. Mas, pessoal, vocês entenderam bem as coisas aí? Estou tentando ser bem devagar, explicando bem, porque tem muito detalhe do dilúvio interessante. Interessante, muito mesmo.
Chegou. Hã? Ó, Chegou uma pergunta. vai ser a aula 11, viu? Aula 11. O caso dos nefilins. Aula 11. Ok, vamos lá, pergunta. Está aqui no seminário. O dilúvio foi local ou geral? Sim, o dilúvio foi geral. Eu expliquei bem aí na aula que quem fala que foi local é a ciência baseada em fatos locais aí. Mas a Bíblia fala que foi geral. E por todo mundo você vê indícios do dilúvio. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, né? Alguns declives da África, essa subdivisão do mundo, né? Que você pode encaixar uma parte na outra, e também fósseis de peixes e conchas achados em cima das montanhas. Então, o dilúvio foi geral. Para nós, cremos que foi geral, embora a ciência negue isso. A ciência vai querer negar muita coisa, mas o Moisés traz nomes locais, eventos e a pessoa, né? De certa forma, a teoria da deriva continental confirma o dilúvio geral. Contribui, sim. Contribui, sim. Igual eu acabei de falar, Jaqueline, né, que falando aqui, ó. Igual eu acabei de falar, Jaqueline. Essa questão aí são questões acadêmicas que acabam corroborando. Porque se você pegar inundações que eles provam, né, a questão do Mar Negro, né, Mediterrâneo e outros pontos, vai acabar dando no final um grande dilúvio, né? Para onde foi essa água? Sim, essa água foi recolhida. Livro de Jó, Deus colocou limites. Essa água existe ainda. Aliás, o mundo inteiro era água, lembra disso? Deus recolheu. A Bíblia fala que Deus recolheu e colocou limites. Aqui em Balneário Camboriú, onde eu moro, por enquanto, o mar cobrou uma parte aqui que eles aterraram. Tudo que é aterro, o mar vai buscar, porque Deus colocou limites. Essas águas estão juntas. Deus abriu as comportas, mas estão juntas, né? Vamos lá. Boa noite, pastor Eliseu, graça e paz. Eu tenho perguntas aqui hoje. Vou tentar pontuar. A primeira se a intenção de Deus era punir e corrigir o pecado da humanidade naquela época, acabando com a iniquidade, por que assolar todo o globo, todo o planeta com a inundação, ou seja, com o dilúvio? A segunda pergunta se fizesse uma outra arca usando o mesmo modelo, as mesmas referências que se tem na Bíblia registrado, caberia um par de animais de todas as regiões do globo? Será que seria possível para salvar todos? E a terceira defendendo a ideia que a gente defende como igreja, que foi em todo o globo o dilúvio, podemos entender que se isso acontecesse naquela época, seria a época da Pangeia, o período da Pangeia, quando não havia a divisão dos continentes. Aí seria mais fácil de entender o dilúvio nesse processo, como aconteceu, a questão de animais, pelo menos ao meu ver. Mas eu tenho perguntas aqui hoje. Vou tentar contar a primeira. Se a intenção de Deus era punir e corrigir o pecado da humanidade naquela época, acabando com a iniquidade, por que assolar todo o globo, todo o planeta com a inundação, ou seja, com o dilúvio? Muito bem. É que nós não temos tempo aqui de explorar. A iniquidade foi muito grande, a miscigenação daquele povo e a forma da promiscuidade foi algo tão fora do comum que estava trazendo para o mundo uma deformidade incompreensível. Você vai ver, quando a gente estudar os Enaquins ou os Nefilins, a questão dos gigantes lá, aquela anomalia, o mundo desenfreou num estado de pecado abominável e irreconhecível. Por sorte, Deus conseguiu achar Noé
e os filhos deles que temiam. Nesse ponto vai entrar a questão do temor. Eu não vou nem partir para a filosofia, porque não adianta. A questão do temor. Deus encontrou em Noé, mesmo depois Noé fez o que fez, né? Deus encontrou em Noé, dos piores, era o menos, desculpa a expressão portuguesa, está errado, né? Dos piores era o menos ruim. Dos piores era o menos ruim. Ele encontrou em Noé um fio de esperança para reiniciar uma nova... Porque, veja bem, da forma que estava deteriorada a vida, o pecado se alastrou com tanta força que Deus falou assim, eu vou ter que reiniciar isso com o melhor deles, o pior, o menos ruim que eles tiverem, eu vou reiniciar. Era impossível, tipo assim, impossível coibir o alastramento daquela humanidade deteriorada. Um ponto interessante agora, nós estamos vivendo semelhantes agora. Estamos vivendo um tempo semelhante. A Bíblia diz que se demorasse mais um pouquinho, ninguém se salvaria. Está escrito na Bíblia, ninguém se salvaria. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a iniquidade começou a crescer de novo. Gente, eu nunca pensei que eu ia ver o que eu estou vendo. Em televisão, aberto, em programas. Veja que agora as traduções de filme só tem palavrão. Não tinha palavrão antigamente, né? A promiscuidade da homoafetividade está descarado. Assim, agora o poliamor, filmes com pai tendo sexo com filho, com filha. Olha, o mundo voltou ao que era o tempo do dilúvio. Vai ter que vir. Hoje não tem mais arca, né? Hoje vai ser arrebatamento. Mas parece que a humanidade voltou, mesmo Deus pegando Noé e falou, vou pegar o melhorzinho que tem para reiniciar isso aqui, né? Foi isso aí, é uma questão da multiplicação da iniquidade e para Deus conter aquele mal de uma forma muito bruta, entendeu? A segunda. Se fizesse uma outra arca usando o mesmo... Sobre a questão dos animais. Não caberia, inclusive dinossauros, né? Os dinossauros existiram, a prova está aí. Então, os esqueletos, eles não foram montados, né? São achados em várias partes do mundo. Você vê, a baleia é um animal pré-histórico, né? Daquele tamanho. A Bíblia fala em grandes animais. Ela fala em grandes animais. Não fala o nome dinossauro. Mas não caberia. A segunda resposta nessa pergunta ainda é o seguinte. Para o ecossistema, Deus salvou o que era necessário. Interessante isso. Podia ter animais que não faria hoje sentido para a gente. Se imagine um dinossauro desse na Feira da Sulanca. Ia acabar com tudo. Ia acabar com tudo. Não, Deus salvou, pelo que eu vejo. Agora, quando eu respondo isso, gente, eu não estou fechando o assunto, tá? Dentro da minha pequenez, dentro do pouco que eu entendo, estou dando a minha resposta. Essa resposta pode abrir. Mas eu entendo, como professor, que Deus salvou os animais necessários para se manter o ecossistema. Entendeu? Ele salvou assim. E, inclusive, o último bicho a entrar foi o bicho preguiça, né? Demorou muito. Estou todo molhado, porque quando o bicho preguiça chegou, já estava chovendo há muito tempo, né? Mas é isso aí. A terceira pergunta. Registrado. Barra de animais de todas as regiões. Entendendo a ideia. A gente defende Ah, sim, sim. A questão aí é até de lógica, né? Eu acabei de falar, as medidas geográficas do mundo, elas se encaixam. Vocês sabem que eu conheci pessoalmente as placas tectônicas da Ásia, da Ásia e da Europa? Não, pastor, mas não você consegue ver a placa tectônica? Sim, consegue se ver. Estreito de Bósforo, lá na Turquia. Eu peguei um táxi, eu trabalhei na Turquia, lá fazendo as 7 igrejas, as pesquisas arqueológicas, 7 igrejas, pelo menos os locais, né? Não em si local físico, mas a região. E eu peguei um táxi para pegar um voo que saía do aeroporto Sabina Kochen. Sabina Kochen é na Turquia. A Turquia é o único país do mundo que ela fica em 2 continentes. Metade fica na Europa, metade fica na Ásia. E eu atravessei de táxi o Estreito de Bósforo. E do meu táxi eu via lá embaixo as placas tectônicas. Gente,
que é aquilo? É um negócio assim, você está vendo o fundo do mundo na sua cara, assim. Então, tem os bicos do Estreito de Bósforo. O que dá a entender, realmente, que houve uma repartição de terra, né, nessa região toda. Então, sim, a ideia era que o mundo era uma obra só e o dilúvio fez separação. A pergunta de Jadson. Já foi, né? A geografia fala que o mundo já foi um grande continente. Sim, eu acabei de explicar. Realmente isso procede. Tem coisas que não se afirma categoricamente. Você tem a evidência. Eu estou no campo da evidência, tá bom? Eu acho que é isso, né, gente? Amém? Amém. Ok. Qualquer coisa, se eu não conseguir atingir muito bem a resposta, a gente responde no particular. Uma pausa, então. 5 minutinhos, tá certo? 5 minutinhos exatos. Até daqui a pouco. Esse mesmo, pastor. Hã? Vai ficar com esse link mesmo. Não, vai ser outro link. Vai ter outro, né? Tá bem.